Olá, então, tudo bem? Como é que estão? Nós vamos para a aula 3 de lógica, agora fazendo uma aula um pouco diferente. O que seria o argumento? A gente viu na aula 1 o que seriam as proposições e as formas das proposições, espero que vocês tenham feito as atividades. Depois nós temos a lógica 2, a aula 2, que seria o argumento, a diferença entre o argumento dedutivo, indutivo e analógico. Então a gente viu que argumentos sempre são premissas e conclusão, sendo todas elas proposições. Então todo e qualquer argumento ele é formado de proposições. Beleza. Hoje nós vamos então para um outro tema, que é argumento abdutivo. Então anote no caderno de vocês o que seria o argumento abdutivo. Nós vamos usar alguns exemplos. Espero que vocês tenham o estudo tranquilo, o caderno tranquilo em mãos. Então começamos. Eu retirei. Primeiro a gente viu o que seria o argumento. O argumento vai ser um conjunto de proposições, sendo algumas premissas que levam a uma conclusão. Então, um conjunto de proposições onde algumas proposições são a base, enquanto que outra proposição é a conclusão dessa base, ele é um argumento. Aristóteles chamava isso de silogismo. Então, quando aparece ali silogismo e argumento, vocês assumem como a mesma coisa. Nós trabalhamos já o argumento dedutivo, indutivo e analógico que ficou na no último texto que eu mandei para vocês. Então hoje nós vamos ver o que seria o método abdutivo. A, o argumento abdutivo seria um argumento diferente dos argumentos indutivos e dedutivos. Então eu tenho aqui uma descrição retirada do livro de Arthur Conan Doyle, Um Estudo em Vermelho, está na página 19. Então aparece ali o Dr. Watson quando ele encontra Sherlock Holmes, daí ele encontra um pequeno artigo onde, escrito pelo Holmes, onde ele descreve o que seria o método que ele usa para descobrir crimes, que ele chama de método dedutivo. Vamos ver se essa dedução é a mesma do argumento dedutivo. Então toda a vida é uma grande cadeia cuja natureza se revela ao examinarmos qualquer dos elos que a compõem. Como todas as outras artes, a ciência da dedução e análise só pode ser adquirida por meio de um demorado e paciente estudo, e a vida não é tão longa que permita ao mortal aperfeiçoar-se ao máximo nesse campo. Então a gente já viu aqui que ele chama de método dedutivo. Uma análise, ok, fica tranquilo nisso aqui, mas uma dedução, será que o argumento, será que o estudo dele é um estudo dedutivo? É isso que a gente fica pensando. Ele vai dar um exemplo ali no mesmo texto. Então ele vai dizer assim, ao encontrar um indivíduo, você sabe o que ele é, no que ele trabalha, pelas unhas, pela manga do seu casaco, pelos seus sapatos, pelas joelheiras nas calças, calosidades do seu indicador e polegar, pela sua expressão, pelos punhos da camisa e assim por diante. Em cada uma dessas coisas, a profissão de um homem é claramente indicada. Então vamos imaginar um crime qualquer, esse crime ele usa de uma dedução. Esse método que o Sherlock está descrevendo, que o Watson está lendo do método de Sherlock, esse método é um método dedutivo? Não, não é um método dedutivo no qual nós estamos estudando. Por quê? Porque o método dedutivo, ele, ele parte de premissas. A base delas são premissas muito mais abrangentes do que a própria conclusão. Enquanto que o conhecimento indutivo, que a gente já viu, parte de vários exemplos tentando produzir uma generalização. A abdução não. A abdução ela parte de alguns detalhes que podem indicar.
Lincoln Filho, ele tem o site Dialogando com Grandes. Ele fez a seguinte descrição do que seria o raciocínio abdutivo, usado então pelos grandes investigadores da literatura e da arte em geral. Então, um raciocínio abdutivo, a conclusão não se segue tautologicamente das premissas. Isso se torna um grande problema quando se tem todas as premissas verdadeiras e infere-se a melhor explicação possível, mas esta não é verdadeira factualmente. Então, se a gente imaginar aqui o raciocínio abdutivo, a conclusão ela não segue todos os, os princípios das premissas. Ela pressupõe algumas coisas. Então, a melhor explicação que vem... desculpa. O que a gente poderia dizer é que a conclusão é a melhor explicação possível. E essa pode ser verdadeira, o que pressupõe como a dedução do Sherlock Holmes, mas isso não significa que seja verdadeiro. Tem um exemplo, então. Um homem está ao lado de um cadáver que morreu recentemente. Os dois estão sozinhos dentro da cozinha do falecido. Com sangue em suas mãos, observa-se que ele segura uma faca. Sabe-se também que esse mesmo homem era inimigo do falecido. A melhor explicação que vem em nossas mentes é a de que o homem matou seu rival e foi pego em flagrante. Contudo, o que aconteceu de fato foi que seu rival teve um ataque epilético quando cortava a cebola para o jantar. Ao avistar seu vizinho rival sofrendo por um impulso nobre de sua parte, o homem correu para ajudá-lo, mas era tarde demais. Então, a ideia de pegar certos detalhes e criar uma conclusão, isso pode ser uma conclusão falsa, dando mais problema do que deveria. Como podemos ver, justamente porque as premissas não garantem a verdade tautológica da conclusão, o raciocínio abdutivo se torna extremamente problemático. Como é que a gente pode definir, então, o que seria a abdução? A abdução é todo aquele argumento que produz, partindo de detalhes, uma conclusão, mas que essa conclusão não é 100% verdadeira. Diferente da dedução, onde a conclusão ela pode ser atestada em sua integridade, então ela é ou verdadeira ou falso, a indução ela tem uma porcentagem, uma probabilidade. O conhecimento abdutivo ele também teria uma probabilidade de ser verdadeiro, mas para poder ser verdadeiro ele se atém a detalhes. E é essa a diferença do argumento abdutivo, do argumento indutivo, analogia e dedução, certo? Então, se a gente imaginar o conhecimento, o argumento abdutivo, ele pode ser usado por personagens fictícios ou, e aqui entra aonde eu uso mais o conhecimento abdutivo. Será que só está na literatura? Será que só os detetives que usam? Não. A medicina trabalha muito com isso. Então a medicina ela trata determinadas doenças partindo de detalhes que não são 100% certos. Por isso que os remédios que são administrados têm que ter um acompanhamento médico muito próximo. Isso é um argumento abdutivo que ele está usando. E também foi usado nas artes, por exemplo, por personagens infantis que tentam assumir características de detetive. Então, coloque no caderno de vocês. Agora nós temos 4 tipos de argumento. Eu vou entrar na próxima aula nas falácias. E daí a gente termina a questão de lógica desse conteúdo filosófico. Até mais.